Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para dar a diária, né, que esse final de semana nós não tivemos live, mas agora nós iremos atualizar todos os dados. Como você consegue ver na nossa apresentação, nós veremos que os casos que estão... Por favor, a primeira apresentação. Bom, agora nós temos a primeira apresentação, que é, na realidade, o resultado da vacinação da influenza no município. A situação hoje, no município, é que já foram vacinados 52.733 pessoas, sendo que 46.207, ou seja, 80,53% dos casos são idosos e 6.353, ou 33,85%, são profissionais de saúde. É importante ressaltar que até hoje, até às 15 horas, também nós já fizemos 3.361 vacinas. Próximo. Bom, vamos falar também sobre as notificações feitas pelo município do coronavírus. Nós temos hoje 11 casos, tínhamos dia 27, 11 casos confirmados. No final de semana, de sábado para domingo, nós tivemos 4 casos, então hoje nós estamos com 16 casos. Nós, de 73, conseguimos descartar alguns, então o total de descartados são 110 hoje. E nós temos outros vírus que são respiratórios, mas não são coronavírus, que são 10. E temos 198 em investigação. O que totaliza hoje, dia 30/3, 324 casos. Ou seja, nós temos 88 casos novos da última notificação que nós fizemos. Quanto ao número de casos de Rio Preto, como vocês veem ali, é uma curva ascendente. Na primeira semana, nós tivemos 1 caso, na segunda semana, 7, na terceira, 8. Totalizando hoje 16 casos, sendo que 37% destes casos estão internados e temos 2 em UTIs, 3 em UTIs. Próximo. Bom, os casos internados, conforme o indivíduo vai melhorando os sintomas ou sai o resultado que não é coronavírus e que ele esteja bem, eles estão sendo liberados. Então, o número, em relação ao dia 27, caiu de 56 para 47. Aí, esse gráfico, acho que é importante, é aquilo que nós temos falado em todas as lives. Ou seja, nem tudo que está internado, nem tudo não. A maioria dos casos que estão internados não são coronavírus. São outros tipos de doenças respiratórias que, conforme vão sendo diagnosticadas, nós estamos retirando como casos de coronavírus. Então, nesse final de semana, nós saímos de 56 para 47 casos. Bom, dos casos internados, nós temos 26 menores de 60 anos, que dá 55%, e temos 21 acima de 60 anos, que dá 45%. Próximo. Bom, isso é uma coisa que o pessoal aguarda muito em saber. Quantos leitos existem em São José do Rio Preto? Quantos UTIs tem em São José do Rio Preto? O nosso levantamento mostra esse quadro que está sendo colocado. Nós temos, no total, em São José do Rio Preto, de leitos gerais, excetuando os UTIs, 1.475, sendo que 728 são do SUS
e 747 são não SUS. E UTIs, nós temos 205 leitos SUS, que nós temos afirmado isso sempre, e 86 não SUS. Então, para o SUS, hoje nós contamos com 205 e, no total, 291 casos. Próximo. Gostaria também de lembrar que esses casos de UTI, eles não são só para adultos. Tem adultos, tem crianças e assim por diante. Tá? Bom, pessoal, eu gostaria de lembrar a todos de que nós estamos numa transmissão comunitária, ou seja, passa-se de indivíduo para indivíduo dentro da própria cidade. Ou seja, aquele indivíduo que está transmitindo o vírus para outra pessoa, ele não sabe que ele está transmitindo, porque não começaram os sintomas deles. E aquele que recebe o vírus, ele não tem como evitar aquela pessoa que está com o vírus, porque ela não tem sintomas. E isso quer dizer o quê? Redobrem os cuidados. Redobrem os cuidados. Lavem mais a mão. Usem mais álcool em gel. Chegue na sua casa e faça a higienização completa. Essa higienização vai evitar que você passe para os seus familiares. Quando for cumprimentar um amigo, não dê a mão a ele, fale oi apenas. Procure evitar as pessoas, procure evitar aglomerações. Então, isso é fundamental, porque a Secretaria de Saúde não tem mais aquele controle que nós tínhamos de quando começou. Quando chegava uma pessoa de São Paulo, a gente cercava, a gente fazia o bloqueio de todos que ele teve contato. Hoje, a Secretaria não tem mais isso. Por quê? Porque ela perdeu, ela não tem mais como saber quem veio, quem está contaminado ou não. Então, por favor, redobrem os cuidados. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para o secretário Jorge Souza, secretário de Desenvolvimento Econômico. Bom, boa tarde a todos. Por determinação do prefeito, diante do cenário que estamos vivendo com relação à situação econômica, a paralisação das atividades econômicas, tivemos algumas medidas que foram adotadas com relação a tentar minimizar, principalmente dos pequenos empresários, os formais e os não formais, linhas de crédito para poder ele passar por essa transição enquanto os seus negócios estão fechados, enquanto a gente cumpre essa quarentena nesse momento. Então, em parceria com a Secretaria, algumas ações foram tomadas. Em parceria com a Secretaria da Agricultura, no último final de semana, nós fechamos uma parceria com os feirantes, através do Sindicato dos Feirantes, em que nós vamos disponibilizar o microcrédito do Banco do Povo para que esses profissionais possam, na retomada da atividade, poder pegar capital de giro para poder voltar a trabalhar. Então, uma linha de crédito especial, de 3 a 5 mil reais, até 3 mil reais assim, a varista, e o próprio sindicato vai fazer essa triagem das pessoas que tiverem interesse nessa linha de crédito para poder a gente encaminhar via Banco do Povo. Uma outra ação que foi fechada agora à tarde, durante a tarde, negociação com a Associação que representa os ambulantes de São José do Rio Preto, essa mesma ação, a mesma ação de disponibilização de crédito, de microcrédito dos ambulantes e para aqueles informais, também via Banco do Povo, foi negociado que eles façam essa triagem, a divulgação dessa possibilidade e que encaminhem para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que a gente faça, então, a proposta para a liberação desses créditos no Banco do Povo. E também uma outra conversa hoje à tarde com os artesãos, através da associação de artesãos aqui em São José do Rio Preto, a gente disponibilizou as mesmas condições para que eles tenham acesso a esse crédito. Lembrando que isso é um crédito especial, uma taxa de juros que era de 1% para 0,35% ao mês. O prazo de carência, que era de 60 dias, foi para 90 dias, com 36 meses para poder quitar esse débito. Então, é uma
um refresco aí, para que as atividades, quando a gente retornar nas atividades normais, possa haver capital de giro para honrar os primeiros compromissos e voltar à sua atividade normal. Outras ações também estão sendo desenvolvidas junto com outras secretarias para que a gente possa mitigar essa ação. Eu agradeço a participação e Secretário, por favor, vou pedir para que você repita as informações. Vamos falar com o secretário Jorge Souza, do Desenvolvimento Econômico. Nós tivemos um problema no áudio, então o secretário vai repetir as informações, por favor. Bom, para mitigar essas ações, enquanto a gente está nesse período de lockdown, de quarentena, algumas parcerias foram fechadas, uma delas com a Secretaria de Agricultura, para atender a demanda dos feirantes, né? Então, em conversa com os feirantes, eles vão fazer a captação de toda a documentação que for necessária para que seja encaminhado o pedido junto ao Banco do Povo para a liberação desses recursos. É uma parceria que foi fechada na última final de semana e a gente está hoje já com alguns números para poder depois explicitar. Com relação aos ambulantes, também fechamos a mesma parceria com a associação que representa para disponibilizar esse crédito, do microcrédito do Banco do Povo para essas atividades, tanto para os formais como para os informais. E também para a associação de artesãos, né, aqueles também que têm a possibilidade de ter acesso a esse microcrédito, nós vamos disponibilizar e fazer um encaminhamento para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado para posterior liberação desses recursos. Lembrando que são recursos de microcrédito, que vai de 3 mil a 5 mil reais. 3 mil reais é sem avalista, sem muita burocracia. E os valores também, as taxas são convidativas de 0,35% ao mês, mais 90 dias, com 90 dias de prazo de carência para começar a pagar, e o limite de 36 meses também para poder honrar os compromissos. É uma ação emergencial, né, que tenta mitigar o início das atividades quando a gente sair desse estado de quarentena. Agora quem vai falar é o secretário de Agricultura e Abastecimento, Pedro Pesuto. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de frisar aqui uma preocupação com o prefeito, do governo, a gente intensificar a segurança alimentar dentro do município, para que nossas famílias que estão em estado de vulnerabilidade não passem fome nesse período. Então, nós temos 2 públicos de atendimento. O primeiro público são as pessoas em estado de vulnerabilidade, em especial as famílias que estão em extrema pobreza. Todas as famílias cadastradas através do CAD único, referenciada pelos CRAS, pelos 27 CRAS aqui dentro de São José do Rio Preto. E o segundo público, as crianças matriculadas na rede municipal, que nós temos hoje 41 mil crianças matriculadas, e o nosso foco inicial são as crianças as quais as famílias realmente necessitam do complemento alimentar que antes eram feitos nas escolas e agora, com a suspensão das aulas, necessitam que esse complemento seja feito dentro de casa. Nós temos 3 pilares de atendimento para esses 2 públicos. O primeiro são as famílias referenciadas pelos CRAS. Nós fazemos um atendimento mensal com complemento alimentar, onde as famílias cadastradas retiram esse complemento alimentar, que é uma cesta básica, dentro dos CRAS onde elas são referenciadas, e de imediato nós antecipamos o atendimento que era usualmente feito na primeira semana de cada mês. Nós antecipamos já o atendimento de abril, os CRAS já estão abastecidos para o atendimento de abril e as famílias cadastradas já estão retirando esse atendimento. Então, fizemos essa antecipação.
E para esse atendimento também nós estamos em fase de monitoramento, estudando aonde estão essas famílias dentro do município, e o município vai se preparar para uma demanda necessária, caso haja, para que ninguém fique desassistido. O segundo pilar é o banco de alimentos. Nós trabalhamos em torno de fornecimento de 50 a 60 toneladas de alimento por mês. São assistidas 5.000 pessoas por semana, por meio de 56 entidades que fornecem refeição. O banco de alimentos, ele vai continuar fornecendo esse alimento para essas entidades, e mais 1.500 famílias que recebem semanalmente as nossas cestas de legumes, também fornecido por meio de entidades, totalizando 42 entidades dentro do município. Semana retrasada fizemos um planejamento com os nossos produtores, e o banco de alimentos está preparado para um aumento de uma demanda. Nós estamos aí com uma capacidade chegando a quase 100 toneladas por mês, caso haja uma necessidade de aumento e atendimento para as famílias em vulnerabilidade. E o terceiro pilar é a merenda escolar. Hoje na rede nós temos 41 mil alunos, são 135 mil refeições por dia que o município vinha fornecendo antes da suspensão das aulas, e de imediato nós implantamos aí esse trabalho de levar para as crianças que realmente precisam desse complemento, que leve esse alimento para dentro da sua residência e que ali mesmo seja feito o preparo. Foi aberto a semana passada um cadastramento. Nós solicitamos que as famílias que realmente necessitem, que busquem esse cadastro. E hoje nós fechamos aí, estamos com 14 mil famílias cadastradas. Iniciamos hoje o abastecimento nas escolas. A partir do dia 2, na quinta-feira, as famílias cadastradas já podem retirar os seus kits. Nós orientamos que isso seja feito com muita cautela. A escola não vai ficar fechada, que as famílias não tenham pressa para buscar esse alimento, e caso haja um número muito grande no dia 2, que isso seja feito com muita cautela, obedecendo a distância, questão de higienização das mãos, e esse atendimento ele será contínuo lá na escola. A sua cesta já estará disponível, se não for possível buscá-la na quinta, vai na sexta-feira, vai na segunda-feira, na terça-feira, não tem problema, esse alimento estará guardado, depositado pelo seu cadastro. Os próximos cadastros de quem não fez o cadastro na semana passada também continuarão abertos, não precisem se preocupar. As unidades escolares continuarão recebendo o cadastro, que será atendido no próximo atendimento no início de maio. Esse primeiro atendimento é o atendimento das cestas de produtos não perecíveis. A partir do dia 9, as famílias poderão retirar nas unidades escolares o atendimento das cestas perecíveis. Ali nós vamos encaminhar ovos, o pão, nós vamos encaminhar as frutas. O per capita que o aluno consumia na escola será disponibilizado para que ele faça esse consumo dentro da sua unidade familiar. Importante frisar que esse trabalho aqui em São José do Rio Preto, ele está sendo feito em parceria com alguns empresários. Nós tivemos aí a cessão de um galpão de 1.000 metros quadrados, cedido pelo empresário Sérgio Crivelin. Aqui o nosso agradecimento. Toda a parte de logística também, a cooperativa agropecuária fazendo o trabalho de logística, e nós temos agora, nesse momento, a aprovação do Senado. No dia 25 de março, a lei federal, aprovada na Câmara Federal,
regulamentando e orientando que os municípios façam esse trabalho de levar às famílias os gêneros que antes eram consumidos na escola, que se façam isso dentro das unidades familiares. Semana passada aprovado pela Câmara Federal, hoje aprovado pelo Senado, aguardando a sanção aí do presidente, para que isso se regulamente e fique de forma uniforme esse atendimento a nível nacional. Nós temos aqui mais um outro estudo que está sendo realizado para os próximos dias. Nós vamos elaborar uma nova forma de buscar o atendimento às famílias que ainda não são assistidas pelos CRAS. O município se prepara para atender essa demanda que possa vir a surgir, para que o nosso desabastecimento não ocorra e que as famílias que estão em estado de vulnerabilidade tenham, neste momento, um apoio do governo municipal em não faltar aí o mínimo de um abastecimento nutricional. Nós agradecemos os secretários Jorge Souza, de Desenvolvimento Econômico, e Pedro Pesuto, de Agricultura e Abastecimento, e vamos iniciar agora as perguntas da imprensa para o secretário municipal de saúde, Dr. Aldenis Borim. Só lembrando que essa transmissão está disponível no Facebook da Prefeitura de Rio Preto e também no portal da Prefeitura de Rio Preto, que é www.riopreto.sp.gov.br. Quem quiser assistir na íntegra, então, depois de encerrada, pode acessar o portal da Prefeitura. Secretário, vamos relembrar os casos que a gente tem hoje no município: 16 confirmados, 110 descartados e 198 em investigação. Eu começo com uma pergunta da TV Record, que pergunta, na verdade, se o segundo caso confirmado de Covid-19 aqui em Rio Preto, um homem de 44 anos que viajou para São Paulo e Santa Catarina, se esse homem já está curado. Sim, é verdade. Nós estamos com 2 casos já curados. Na realidade, quando que eu considero curado? Quando esse indivíduo deixa de ter sintomas e já passaram-se 14 dias. Então, nós temos 2 casos curados no município. E o outro é o primeiro caso confirmado, uma mulher de 28 anos. Perfeito. Eu tenho uma pergunta agora do Diário da Região, em que eles dizem: aumentaram muitos casos em investigação. Podemos atribuir isso à transmissão comunitária? Não entendi a pergunta. Eles dizem que os casos que estão em investigação aumentaram muito. E se esse aumento pode ser atribuído à transmissão comunitária? Bom, na realidade, quando você tem a transmissão comunitária, obviamente que você vai ter um aumento de casos, certo? Isso é uma coisa óbvia, porque, pensa bem, é até aceitável que esta semana e a semana que vem, no começo da semana que vem, nós tenhamos uma queda do número de notificações, de notificações e de casos positivos. Por quê? Se você pensar, o indivíduo, ele adquire a doença, ele contrai o vírus, mas existe um período de latência, um período de incubação desse vírus para ele começar a dar sintomas. Como tem esse período, é óbvio que isso vai se revelar quando vierem os sintomas. Então, obviamente, o número de notificações está relacionado à transmissão comunitária, por isso que nós temos pedido para que tomem muito cuidado. E se ocorrer uma diminuição de hoje até domingo, não estranhe, porque é o período de incubação do vírus. Ainda uma pergunta do Diário da Região: qual é a semana de pico da doença? Quais os possíveis cenários que temos por aqui? Bom, na realidade, nós temos muita dificuldade nesse momento em dizer para você
qual será a semana de pico e como ela será. Porém, estudos baseados em outros locais estão sendo elaborados para que a gente possa dar essa resposta mais eficazmente. O que eu posso dizer para vocês? São José do Rio Preto, independente do que a gente vai colocar amanhã, baseado em dados de outros locais, começa a fazer o estudo populacional próprio. Ou seja, nós vamos pegar pessoas que não têm sintomas nenhum e espontaneamente colher exames dessas pessoas. Estamos pretendendo fazer 50 exames por dia, a iniciar provavelmente na próxima semana, para saber se esse vírus está circulando e em que intensidade ele está circulando. A partir desses dados, nós podemos dizer o seguinte: esperamos um pico daqui a tanto tempo e podemos nos aproximar da quantidade de pessoas acometidas. Bom, agora a gente tem uma pergunta sobre o 0800. A gente tem o número, quantas ligações já foram feitas para o 0800 do coronavírus? Até agora nós não fechamos o dia de hoje, mas já passa de 2.100 ligações desde a sua abertura. Só lembrando que o telefone desse 0800 que a gente está falando é 0800 77 22 123. Quaisquer dúvidas relacionadas ao coronavírus, secretário? É isso mesmo? É isso mesmo. Não devemos fazer perguntas que não sejam relacionadas à doença coronavírus, né? Secretário, eu vou repetir a primeira pergunta porque o áudio tá com problema. Então, nós vamos ter que repetir a pergunta, que foi: qual a semana de pico da doença e quais os possíveis cenários que temos por aqui? Quando será o pico da doença e qual o cenário que nós temos por aqui? Bom, volto a afirmar, muito difícil nós sabermos quando será o pico, tá? Estudos baseados em outros locais nós iremos apresentar amanhã e com isso nós podemos projetar o momento do pico e a intensidade que vai ocorrer isso em São José do Rio Preto. Mas a resposta correta mesmo, de como será esse pico, nós poderemos dar provavelmente por volta de 15 dias. Por quê? Porque o vírus começou a circular agora, 3, 4 dias atrás. Ou seja, nós vamos ter esses resultados, esse estudo populacional próprio de São José do Rio Preto, e gostaria de afirmar aqui, poucas cidades no Brasil fazem estudos da sua própria população. E Rio Preto fará estudo da sua própria população, para garantir a ela, com mais proximidade possível, quantos casos serão e quando será o pico. Mas isso, obviamente, não é da noite para o dia. Nós precisamos coletar pelo menos 1.200 exames de pessoas sãs que eu digo sem sintomas, para que a gente saiba que essa pessoa está contraído o vírus e está sem sintomas. Então, demora um pouco, isso não é da noite para o dia. Mas amanhã apresentaremos estudo baseado em outros locais. Para realizar os testes de coronavírus pelo laboratório do Hospital de Base, quantos testes serão feitos, a partir de quando, e o município pode comprar mais, caso haja necessidade? Nós compramos, na semana passada, na sexta-feira, 1.000 testes, né? E, obviamente, teremos que comprar mais, tá? O grande problema disso aí é o número de insumos, né? O número não, a oferta de insumos, né? Será que conseguiremos buscar no mercado esses insumos? Os esforços são todos feitos, mas com certeza Rio Preto terá que comprar mais insumos, né? Ou a gente ouve falar, por que não compra 100 mil? Por que não compra 150 mil insumos? Porque não acha no mercado, nem aqui e nem no mundo, né? Então, a gente tem que trabalhar com um número de insumos que a gente chama de kits,
que é possível buscar no mercado, mas compraremos mais sim. Agora a gente tem perguntas do DL News. Com a suspensão das cirurgias eletivas, os recursos que pagavam esses procedimentos serão usados no combate ao coronavírus. Qual o valor médio pago por mês para esses procedimentos? Lembrar sempre o seguinte, o pagamento realizado para os hospitais que prestam serviço à prefeitura, eles são divididos em alta e média complexidade. Então, o indivíduo tem que atingir um determinado número de alta e média complexidade. O Ministério da Saúde já determinou que os repasses serão feitos para esses hospitais, independente do cumprimento dessas metas de alta e média complexidade. Então, todo esse dinheiro que nós, antes, fazíamos o cálculo, que era médio, serão passados para o tratamento do coronavírus. E, obviamente, cada um deles depende de um caso que apenas internou e foi embora é um valor, aquele que ficou internado em UTI é outro, aquele que ficou internado 5, 10 dias é outro. O importante é que esses hospitais receberão o valor que vinham recebendo integralmente. Possui, tem como a gente saber quando vai atingir um nível crítico em relação aos leitos? Como volto àquele estudo que nós não temos em mão ainda, seria uma previsão um tanto quanto fútil da minha parte dizer quantos leitos precisariam. O que está acontecendo na Secretaria? Nós estamos já procurando e nos preparando para aumento de leitos, se for necessário. Vários edifícios, vários prédios estão sendo olhados, pesquisados por peritos, para ver se é possível que a gente coloque leitos lá. Lembro mais uma vez, esta doença requer muito UTI, não é como era lá oh meu Deus, escapou o nome, na dengue, onde o indivíduo recebe uma hidratação e vai embora. Não, aqui ele precisa de uma UTI. Então, o local tem que ser muito adequado. Mas estamos com 2 equipes hoje percorrendo prédios e edifícios para que a gente possa aumentar esses leitos. A gente tem mais uma pergunta do DL News. A ACD está sem atender e, por isso, também não receberá pelos procedimentos. Como evitar que isso afete a instituição? Olha, o que nós temos com a RCD é um termo de colaboração. Esse termo de colaboração foge àquele do Ministério da Saúde. Porém, não há nenhuma intenção de nenhuma instituição da Prefeitura em prejudicar os termos de colaboração, que na realidade são subvenções. Ninguém quer, por causa de uma crise, que essas instituições são tão úteis para a cidade, venham a sofrer com esse problema. Secretário, nós vamos finalizar voltando na pergunta do Diário da Região, porque foi uma pergunta que deu problema no áudio. Então, só confirmando aqui, nós temos 16 casos de coronavírus confirmados em Rio Preto, 110 descartados e 198 que continuam em investigação. O Diário da Região pergunta, esse aumento nos casos que estão sendo investigados tem relação, pode atribuir esse aumento à transmissão comunitária? Sim, sem dúvida, porque você tem, na realidade, é garganta seca, viu, pessoal? Na realidade, o que a gente vê? Quando você tem um caso importado, você tem controle desse caso. Quando você tem a transmissão comunitária, você perde totalmente esse controle. Então, com certeza absoluta, esse aumento que está ocorrendo de casos é por transmissão comunitária. Nós encerramos a nossa transmissão de hoje.
Agradecemos a todos, aos secretários, e também lembramos que a transmissão fica disponível no Facebook da Prefeitura de Rio Preto e também no portal da Prefeitura, assim como todas essas informações e notícias. Então você pode acessar www.riopreto.sp.gov.br. Obrigada a todos e boa tarde.